galera, tudo bem? Nossa segunda aula, aula de termologia, aula 2, escalas termométricas. Hoje a gente vai conhecer as 3 principais escalas do nosso conteúdo de termologia. Antes, eu vou sair um pouquinho aqui da tela, eu quero que você tire um print daqui para guardar no seu celular e depois anotar no seu caderno, beleza? Vai lá, rapidinho. Pronto, tirou o print, bem feito, vamos para a aula. Existem 3 escalas termométricas mais utilizadas, mais conhecidas. A primeira delas é basicamente uma escala universal, a escala que nós utilizamos no nosso país, que é a escala de Celsius, tá bom? Todas as escalas elas são baseadas em 2 pontos fixos, 2 referências. Que referências são essas, professor? As referências de mudança de estado físico da água. Então é por isso que, quando você vê um termômetro de escala termométrica no seu conteúdo, no seu livro, ou que o seu professor copiou no quadro, sempre vai ter um ponto marcando 0 e um ponto marcando 100. E o que eles significam? Que entre 0 e 100 aqui, a água ela está no estado líquido. Quando ela atinge o 0 graus Celsius, ela começa a passar de líquido para sólido. Então ela muda de estado físico. Quando ela está aqui dentro e começa a passar para 100 graus Celsius, a água muda de líquido para gás. Então são pontos de ebulição, quando a água passa de líquido para gasoso, e ponto de fusão, quando ela passa do líquido para o sólido. E se você reparar nas demais escalas que a gente vai ver, todas elas estão com a mesma referência. Para que isso, gente? Para que depois a gente possa comparar uma com a outra e fazer as chamadas transformações termométricas. Professor, estou vendo aqui um nome, escala centígrada. O que isso significa? Significa que de 0 a 100, essa temperatura é dividida em 100 unidades. Ó, 100 menos 0 dá 100. Então, se eu for contar de 1 a 1, 100 unidades, beleza? Então, por isso que ela é chamada de escala centígrada. Beleza? Professor, e a outra escala? Uma outra escala é a escala do Fahrenheit. Talvez você nunca tenha ouvido falar ou só ouviu falar na sua sala de aula, porque seu professor de física te contou a respeito dessa escala. O Fahrenheit, a escala dele são utilizadas geralmente em países de língua inglesa, então é mais específico, por isso que aqui a gente não utiliza. A curiosidade dela e do porquê que ela é utilizada nesses países, porque são países que atingem temperaturas muito baixas, às vezes negativa, na nossa escala de Celsius. Na escala do Fahrenheit, curiosamente, temperaturas ambientes que para a gente são negativas na nossa escala, aqui elas não vão ser negativas, elas sempre vão aparecer positivas. Só que para esses pontos fixos de ebulição da água, o termômetro de Fahrenheit não marca 100 graus, ele marca 212, então é outro valor. Para o ponto de fusão, ele não marca 0, ele marca 32. Professor, isso aqui ó, é uma escala centígrada? Não. Por que ela não é centígrada? Porque se eu fizer aqui, olha, 212 menos 32, isso dá 180. Então, ela não tem 100 divisões, ela tem 180 divisões entre os pontos. Beleza? Por isso ela não é conhecida como escala centígrada. E às vezes isso é pegadinha de prova. O professor pergunta para você, qual das escalas termométricas não é uma escala centígrada? Aí ele dá para você Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Ó, Fahrenheit não é uma escala centígrada. Beleza? Eu só estou vendo uma outra temperatura aqui. Temperatura de Kelvin. E essa temperatura, ela é muito importante. Embora ela não seja tão utilizada no meio convencional, no nosso dia a dia, mas ela é uma verdadeira escala absoluta. Uma verdadeira escala absoluta. Na verdade, ela é a única escala conhecida como escala absoluta. Por quê, professor? Vamos voltar na aula passada e falar sobre o conceito de temperatura de novo. Temperatura, uma grandeza física que mede o grau de agitação térmica das moléculas. O que o Kelvin fez? Ele pegou o termômetro do Celsius e pensou o seguinte, olha, tem agitação, muito agitada, então eu vou diminuindo essa agitação. E a temperatura vai diminuindo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o experimento do Celsius e projetar ele e vou diminuindo cada vez mais essa agitação das minhas moléculas. E o que vai acontecer? Eu tenho algo muito agitado que vai ficando lento, e chega um momento que seria possível, na teoria, que essa molécula parasse.
pela projeção e pela montagem do Kelvin, que temperatura foi essa que ele encontrou? A temperatura de, vou colocar bem aqui, a temperatura de menos 273 graus Celsius. O que significa isso, professor? Que em menos 273 graus Celsius, a molécula seria capaz de parar, cessava o movimento, cessava a velocidade, cessava a energia. Então ele disse, olha, se nessa temperatura aqui, ó, menos 273 graus Celsius, parou, essa temperatura aqui na minha escala ela vai valer o zero. Então não é possível valores negativos na escala do Kelvin, somente valores positivos. E repara que a notação da temperatura, ela não leva o grau, ela não leva essa bolinha aqui, ó, o grau. Por quê? Justamente porque é uma escala absoluta. Não admite valores negativos. Professor, por que essas aqui levam? Porque elas são escalas relativas. Escalas relativas têm tanto valores positivos quanto negativos, beleza? Então, se de repente aparece na sua prova uma transformação termométrica e o professor pede para você transformar menos 10 Kelvin na temperatura de graus Celsius. O professor dá de fazer uma conta com isso? Dá, é possível, porque tem uma relação matemática. Mas, na prática, essa temperatura de menos 10 Kelvin não existe, beleza? Então, o que ele fez além disso, professor? Ele disse, olha, se variar um grauzinho lá na escala do Celsius, vai variar 1 Kelvin na minha escala. A variação vai ser a mesma. Ou seja, se aumentar para 1 grau Celsius aqui, eu pego aqui nesse ponto de fusão, aumento 1 Kelvin. Então, de 0 passou para 1, variou 1. Aqui mais 1, de 273 vai para 274. Opa, diminuiu 1 grau Celsius. Diminui 1 Kelvin, perdão. Beleza? Então, essa é uma relação mais simples. A transformação mais simples de se fazer vai ser de Kelvin para Celsius, porque ou você vai somar ou você vai subtrair. Professor, ela é uma escala centígrada? Sim, porque se você pegar 373 no ponto de ebulição, menos 273 do ponto de fusão, isso vai dar 100 Kelvin. Então também é uma escala centígrada. Beleza? Hoje, nossa introdução de escalas termométricas. Te espero na próxima aula para a gente começar a fazer as transformações. Valeu!